Olá, pessoal, boa noite. Tô esperando a galera entrar para convidar a Vanessa. Boa noite. Oi, Vanessa, bem-vinda. Então, a nossa segunda Olá. live aqui do Entre Consultoras. E o papo de hoje é com a fiscal da Vigilância Sanitária, Vanessa, né, que foi minha colega na faculdade. A gente se formou em nutrição em 2016 na PUC. E estou bem feliz de te convidar para a nossa segunda live para a gente bater um papo aí. Então, te Isa, apresenta para a galera. tu tá me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tô te ouvindo bem, tá tudo certinho. Tá. Qualquer coisa me avisa, porque às vezes a internet dá uns Tranquilo. probleminhas aqui. Então tá, vamos lá, né? Como a Isa já falou, eu sou a Vanessa. Agora eu sou fiscal da Vigilância Sanitária, né? Já vai fazer um ano e meio. Eu já estive em Trancou aqui, eu não tô conseguindo. O vídeo da Vanessa travou. Agora deu. Travou? Travou o teu áudio e o teu vídeo para mim, agora voltou. Tá, é aquele esquema da internet que eu falei. Tranquilo. Tranquilo, acho que agora não vai dar mais problema. Tá. Então, aonde que parou que estavam me ouvindo? Não, até o teu início da tua apresentação ali. Não consegui Tipo, ouvir. Pessoal, vocês tá. ouviram a apresentação da Vanessa? Dê um hello para nós aí. Porque até eu perceber que tinha caído, eu continuei falando, entendeu? Não, mas continua, te apresenta, fala de novo da tua Tá, trajetória. então assim, né? Como eu tinha dito, né, que a Isa falou, que a gente se formou em janeiro de 2016, então, pela PUC. E a gente, né, nós dessa turma, não sei, outras também, pelo menos foi a visão que eu tive quando nos formamos. Foi bem complicado, né? O mercado de trabalho estava péssimo. E aí, o que que acontece, né? A gente tem aquela expectativa na graduação e quando se forma não é bem assim. Eu sempre fui mais do lado da. Puxei sempre mais pro lado da UAN, né? Enfim, da alimentação coletiva, né? Eu e poucas outras, que a maioria geralmente prefere a clínica e tal. Mas, como né, o mercado não estava muito bom, eu acabei indo, tentando, trabalhei em academia, isso tudo na área clínica primeiro, né? Na academia, em clínica estética, fiz então também a formação em coaching, que recomendo, né, para quem quiser, porque isso não é só. Eu fui com a intenção de questão profissional, mas isso me ajudou muito, tanto a questão de realmente decidir que eu ia baixar a cabeça e estudar tanto para conquistar a vaga, que era a única que tinha, que é sempre assim, geralmente é uma só, né? Tu diz do concurso da vigilância sanitária, né? Sim, exato. Então, assim, ó, desde que antes de. Eu escolhi nutrição, na verdade, porque eu sabia que nutrição era uma das profissões que atuavam na vigilância sanitária, né? Sempre me chamou a atenção essa questão da qualidade, né? Da higiene dos alimentos, enfim. Uhum. Então, o que que é mais próximo disso é tu atuar em serviços de alimentação, né? Então, voltando ali àquela parte que eu falei da formação em coach, etc., o problema não era então financeiro, porque eu estava conseguindo, né, clientes de coaching com valor bom e tal, de pacote, só que eu não era o que me brilhava os olhos, né, porque eu sempre quis realmente atuar nessa área da vigilância sanitária, da fiscalização. Eu cheguei a também fazer trabalhos de consultoria, porque era o que mais se aproximava, né, do que eu queria fazer.
Então, eu fiz a pós em gestão e gastronomia em serviços de alimentação na Unicinos, que foi maravilhosa. Foi uma experiência muito boa. Também para me reaproximar dessa área, né? Até que eu resolvi que não ia adiantar eu ficar indo para outras áreas, o que eu realmente queria era a vigilância sanitária. Então, deixei a cabeça, estudei bastante e consegui. Então, tem sido bem gratificante. Cada um tem o seu gosto, enfim, uns acham que não fariam, que não tem o perfil, etc. Mas realmente, por mais que seja estressante e tal, é o que me brilha os olhos e é isso aí que me faz E faz feliz, quanto né? tempo que tu passou no concurso da vigilância sanitária? Tá. Eu fiquei quase um ano em um outro, tá? E agora faz 6 meses que eu estou nesse. Uhum. Então, para quem não é, né, daqui da nossa região, é importante falar que eu sou fiscal municipal, então aqui no Rio Grande do Sul, caso tenha alguém que seja de fora, né? E é importante falar também que existe essa diferença, né, de fiscal municipal, fiscal estadual e federal. A gente Uhum. que é municipal está diretamente mais ligado com a gestão. Então, às vezes, a gente enfrenta certas coisas mais cara a cara, né? Uhum. E Vamos conta dizer para nós assim. assim um pouquinho do papel da vigilância sanitária, né? Porque a gente relaciona exatamente vigilância sanitária com alvará sanitário, como é que é o dia a dia, né? Conta para nós assim, porque muitas vezes o empresário teme a vigilância sanitária, mas não entende o papel da vigilância sanitária, né? Eu queria que tu contasse onde é que a vigilância está inserida, né? A importância de ter um fiscal da vigilância sanitária, enfim, eu acho que é importante trazer isso para o nosso debate. Sim. Então, assim, a vigilância sanitária nada mais é do que uma parte integrante do SUS, né? Ou seja, trabalha com a questão da promoção, da proteção, né? Da prevenção e recuperação da saúde, né? O que a gente faz, então? Trabalha com esse trabalho, com essa questão da prevenção, né? A intenção é que não ocorram, então, né? Essas questões de saúde, problemas de saúde, enfim. Então, geralmente, quando a gente vai nos locais, a gente escuta, mas sempre foi assim, nunca aconteceu nada, tá, tá, tá. E eu sempre falo, olha, a ideia é que não aconteça, né? É por isso que a gente trabalha para, né, para prevenir. Uhum. Então, assim, tudo que é serviço relacionado à saúde, tá? No meu caso aqui, eu sou fiscal generalista, né, que a gente chama. Então, eu pego, além do serviço de alimentação, todas as outras áreas da saúde, né? Todos os estabelecimentos relacionados. Aqui no meu município que eu estou, o foco são os serviços de alimentação e as indústrias. É o que mais tem, né? Então, assim, A Natália a colocou ali nas escolas, né? Como é que é essa atuação também? tá. Nas escolas de educação A infantil e escola de LPIs. educação infantil. Sim, tudo isso. Então, tudo que tiver manipulação de alimentos e relacionado à saúde. Então, assim, se for falar da minha experiência geral, sem incluir só serviço de alimentação, são drogarias, consultórios médicos, academias, clubes, padaria, açougue, confeitaria. Já falei consultório odontológico, Não. posto de coleta de laboratório, infinitas atividades. Salão de beleza, né? Manicure, pedicure, enfim. Então, assim, tem infinitas atividades, mas como a gente provavelmente quer focar mais na questão dos alimentos, né? Tem isso. Então, escolas e LPIs, padaria, açougue, mercados, mini mercados também, né? Todo local Sim, que tiver algum tipo de manipulação é passível de inspeção sanitária, né? sim. Até ia comentar o pessoal que quiser deixar alguma pergunta ou quiser clicar no aviãozinho e indicar para algum amigo, consultor de alimentos ou nutricionista que está começando na área e queira fazer alguma pergunta para a Vanessa, acho que é interessante, né? Essa abordagem, ter um fiscal da vigilância conversando com a gente tão próximo. Então a gente vai aguardar as perguntas também. Isso. Vanessa, conta para nós assim, quais são os índices de não conformidades que tu mais encontra nos locais, né? E se tem a diferença de ter um profissional nutricionista, engenheiro de alimentos já atuando naquele local. Eu queria que tu contasse isso como com o olhar do fiscal da vigilância sanitária, né?
Sim. Então, assim, para mim, né, o que que é mais importante, então, né? O que que tem de mais chocante, digamos assim, é chegar nos estabelecimentos e ver que os manipuladores geralmente estão com o uniforme incompleto, né? Calça jeans ou legging, né? O Bermuda, que tiver. chinelo de dedo. Bermuda, chinelo, camiseta, regata, qualquer coisa que, né? Geralmente também o cabelo não está protegido, isso é uma briga também, né? Aqui na minha região, pelo menos a questão dos adornos não é tão preocupante. É mais essa questão de que eles não querem, não gostam, sei lá, criam sempre alguma situação para não usar o uniforme, né? Uhum. Além disso, também muito essa questão de ter objetos que não tem nada a ver com o ambiente dentro da cozinha, dentro da área de manipulação. Coisas de madeira, papelão, isso daí só arrepia os cabelos do fiscal. É, complicado. Certo? Balde, vassoura. Sim, é material de limpeza ali junto, né? Esses dias eu encontrei um chuveiro no estoque. Eu falei, Meu Deus. e era o estoque dentro da cozinha, né? Que a gente chama de estoque para aqueles alimentos que já estão abertos, enfim, que é um estoque de acesso rápido, né? Um chuveiro fechado. O que esse chuveiro está fazendo aqui, né? É para o vestiário, então por que já não foi. Tá funcionando o chuveiro do vestiário? Por que ele está aqui na cozinha, né? O Tem consultor uma também, né, nutricionista, entender por que quando a gente chega Sim. numa empresa, num estabelecimento e está fazendo uma consultoria, foi contratada há pouco tempo, entender por que tem essas coisas, quem é que deixa, como é que funciona esse fluxo da equipe, né, para entender que o chuveiro está ali, está fazendo o que ali, e eles não se Sim. questionaram ainda. Então isso é bem complicado. Então, a gente encontra cada coisa assim, ó, as pessoas são muito criativas. Então a gente encontra às vezes umas gavetas que são a gaveta da bagunça, tem de tudo, tem, Ah, tu também nossa, abre as gavetas. tudo, eu reviro, abro tudo, porta, tudo que tiver. Porque geralmente eles, né, colocam coisas assim muito fora de contexto na área de alimentação, não, de Eu manipulação, tenho né? uma situação assim de não conformidade de um cliente. Eu tinha recém Hum, me formado, foi que nem a história que tu contou ali no início, em 2016, realmente era uma época de crise e era difícil da gente conseguir emprego. Então, eu consegui um local para trabalhar, era uma franquia de sorvetes, cafés, hambúrgueres, um ano depois de formada, né? Então, quando eu cheguei no local, bah, eu tinha recém assim saído da faculdade, era a primeira experiência, então tudo era novidade. Por mais que eu tinha feito estágio que era semelhante a uma consultoria, na vida profissional, depois de formado, a responsabilidade é outra. Né? O teu nome que está ali sim, quando tu é estagiário, tem alguém respondendo por ti. Né? E eu lembro que era próximo para conquistar o alvará sanitário, então a vigilância estava por ir no local e não tinha feito nenhuma visita ainda. Então, eu lembro até hoje, chegou o carro da vigilância sanitária, porque daí é todo adesivado, né? Vigilância sanitária, aí desce os fiscais com aquele colete, aí já dá meu é. Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? E Esconde eu nunca tudo, tinha arruma tudo. recebido a vigilância sanitária até então, né? E então eu cheguei, eu avisei na cozinha, pessoal, a vigilância sanitária chegou, então tu já sabe como Aí é que foi funciona. desespero. Todo mundo correndo, meu, o que estava errado. Então eu fui lá, porque quando a vigilância chega, é normal, é o protocolo chegar pedindo pelo responsável do estabelecimento, né? Então fui eu atender, porque eu era nutricionista, então os proprietários já falaram, te vira, eu não sei nada, dá o teu jeito, eles falaram assim. Então, eu cheguei com os fiscais na cozinha. Quando eu cheguei com os fiscais na cozinha, eles estavam preparando taça de sorvete com Nutella, porque eram aquelas taças personalizadas e Sim. bonita, com Uhum. sorvete, com tudo que tem direito, Gourmetizado. gourmetizada. Eu cheguei na cozinha, assim, eu olhei para a equipe inteira de luva, inclusive o chapista de luva trabalhando na chapa. O que vocês estão fazendo? Em nenhum Sensacional. momento eu disse para vocês usarem luva, né? E a vigilância já notou aquela não conformidade ali. E, cara, era uma coisa que eles não faziam no dia a dia. Eles acharam que era higiênico trabalhar com luva preparando
as taças, né? Então sujou de Nutella, de Nutella não é para utilizar. E na chapa, o perigo de grudar, encostar na chapa, grudar a Sim, com luva, enfim, certeza. na mão. Então, e teve mais outro caso nesse mesmo dia do fiscal, que a fiscal ficou na frente da lixeira e a funcionária queria colocar o papel no lixo, em vez de apertar a lixeira com o pé, acionar com o pedal, não, ergueu a tampa e colocou o lixo. Na frente da fiscal ainda. Aí os fiscais foram embora. Eu perguntei, gente, o que aconteceu aqui? Isso vocês Deu nunca tilt no fazem. cérebro dele. Aí é que a fiscal estava na frente da lixeira. Eu fiquei com vergonha de pedir para ela sair da frente. Eu falei, tá, mas sério? E isso foi tudo pro relatório. Então, eram 2 itens que não precisavam Sim, ir, sabe? bem isso. Então, deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Eu vi ali, aham. A Natália, que foi nossa colega também, perguntou assim, como está a renovação do alvará com a pandemia? Tá. Então, assim, isso depende muito de município, claro. A princípio, os fiscais municipais estão trabalhando desde o início, porque nós estamos considerados pelo decreto do município, né? Por como fôssemos serviço essencial, né? A gente não pode parar, pelo contrário, a gente está trabalhando mais do que nunca. Uhum. Os fiscais do estado já é diferente, né? Que eles não estão saindo para fazer inspeção. Só que nós estamos, né? No caso, eu aqui sozinha, sou sozinha, mas eu digo nós porque a gente tem contato com todos os outros fiscais dos outros municípios, né? A gente troca informações, enfim. Então, a princípio, segue normal, sabe? Claro, né? Agora é um pouco mais demorado por conta da gente ter que atuar na questão da pandemia. De orientação já foi feito. Agora, fiscalização e multa, enfim, né? Para quem não está cumprindo com as Exato. recomendações. A Né? Babi perguntou aqui, ó, você só visita com denúncia ou todos os dias faz visita? Tem Não. algum dia que vocês fazem esse serviço de relatório, que fica na vigilância sanitária para... Na verdade, essa parte é bem positiva porque a gente consegue organizar, a gente tem autonomia, digamos assim, nesse ponto. Pelo menos nas minhas 2 experiências que eu tenho, eu sempre tive autonomia para organizar a minha agenda, né? Então, o que acontece? Eu tenho essa demanda ali que chega para mim de pedidos de renovação ou de abertura. E aí, conforme vai chegando, se falta algum documento, eu solicito e eu não abro não visito, né? Não coloco ali naquela, como é que eu vou te dizer? Não é um processo, mas é o meu processo interno, digamos assim, de dar início a essa questão de abertura do processo de pedido de alvará, né? Ou renovação, enfim. Aí tá tudo ali, digamos assim, numa ordem que eu coloco, né? Geralmente eu faço assim por ordem de risco, né? Vamos supor, é uma drogaria, é alto risco, é uma LPI, é alto risco, né? Outras não são tanto, então vai conforme essa demanda. Mas sou eu que organizo. Eu organizo quando eu vou ir, claro que a gente nunca avisa, né? Porque a ideia é chegar e ver como realmente acontece, né? Exato. Então é isso, eu sempre organizo a minha agenda eu mesma. Então, assim, vai ter momentos que eu vou estar, sim, na sala fazendo os relatórios. Mas a maior parte do tempo é na rua, né? E no teu município tem bastante denúncia? Aumentou agora na pandemia? Como é que tá? Tá. Assim, ó, denúncias, vamos supor, de tem tal coisa naquele, tem, sei lá, barata lá no restaurante, isso digo interior, assim, na região onde eu tô, ou municípios menores, não costuma ter muito isso, tá? Poucas. Agora, essa questão da pandemia tem muita denúncia de Aglomeração, tu diz, não cumprir o aglomeração, horário. atividade de bar que tá proibida, né? Então, isso tem bastante. Seguimos, então. Seguimos. A próxima pergunta que eu tinha separado é sobre avaliação de risco, tá? Por exemplo, tu chegou no estabelecimento, qual é o critério que tu utiliza, né, Vanessa, como fiscal? Porque eu sei que
cada município, cada fiscal tem um olhar diferente, né? Isso porque eu Sim. trabalho na região metropolitana e eu percebo que fiscais de Gravataí, Cachoeirinha, que são as cidades que eu atendo na consultoria, eu vejo que é diferente. Mas eu queria ver contigo Sim. assim, a gente tem as edificações, instalações, a limpeza e a higiene do local, né, os manipuladores, adornos, enfim. Nesse critério, assim, o que tu enquadra como mais importante quando chega no local? Com certeza, higiene e limpeza do ambiente, né? Com certeza, porque esse é onde pode ocorrer, digamos, o maior risco, né? Uhum. Depois, essa questão do uniforme, né? E depois, essa questão da... As edificações ali, o contaminação. layout, tu percebe que tem muita coisa para modificar, Sim, questão de sim. estrutura. Bastante, sabe por quê? Porque geralmente eles acabam alugando o local para abrir o estabelecimento e aquilo ali já está pronto há anos. Então não foi realmente projetado para tal, entendeu? Para aquela atividade. Uhum. Então aí muitas, o que mais acontece é ter essa alteração estrutural. Só que assim, nesse tipo de atividade, a gente costuma dar um prazo, né, para que a pessoa cumpra, consiga cumprir com o que tem que ser feito, mas um prazo um pouco maior, porque a gente sabe que não é uma coisa que se faça do dia para a noite, né? Agora, questões de boas práticas tem que ser imediato, Sim, né? Tem que arrumar imediatamente aquilo ali, porque o risco é maior. sim. Tu consegue explicar para nós melhor assim, o que seria uma auto de infração, multa, o valor da multa é calculado com base em alguma legislação? Como é que Tá. funciona o valor da multa? O que é um auto de infração? Tenho mais perguntas aqui, mas eu vou perguntando aos poucos. Sim, tá bom. Tá, vamos ver se eu consigo fazer então uma ordem aqui. O auto de infração, então, é o que abre o processo administrativo, né? É quando o fiscal chega lá e vê que tem uma irregularidade, então ele tem essa autoridade de abrir o auto. Primeiro passo do processo administrativo, digamos, né? Uhum. Então ele tem ali consta, né, o local, né, qual foi a infração, né, os artigos, enfim, que é o embasamento, né, para o fiscal estar mostrando que aquilo ali Que é está na uma legislação, né? exato, tem que estar bem embasado, né, porque senão ele pode, como é que eu posso dizer, não pode não ir para frente, né, se tu não tiver com ele bem enquadrado, né, como se Estruturado. diz, Uhum. estruturado, ó. E a multa? Tá. Então Até assim, a hoje eu multa, nunca vi uma multa, então eu queria entender como é que funciona uma multa. tá? A multa, ela é baseada no tipo de não conformidade ou no tipo daquela situação que está ocorrendo, da infração, né, no caso. Uhum. Aí existe infração leve, que é, vamos supor assim, que é o infrator, né, o local, ele tenha um atenuante, digamos assim, que é algo que diminui, né, a gravidade da situação, que é, ele foi lá e corrigiu aquilo logo, né? Isso é um atenuante, né? Uhum. Ou a multa, também a multa, como é que eu vou te dizer? É leve. Agora me fugiu a palavra. Leve, grave e gravíssima, tá? Então, assim, a grave é aquela que tem uma circunstância agravante na situação ali, tá? Uhum. E a gravíssima é a que encontra-se uma ou mais situação agravante, tá? A partir dessa classificação, vai se dar a multa, né? Então, a gente tem os valores aqui para as leves, né, de 500 a 2.500 reais, Uhum. para as graves de 2.500 a 5.000 e para as gravíssimas nós temos de 5.000 a 20.000, né? E se, É por a multa, exemplo, o então. alimento que vocês recolhem, né? Já ouvi falar que vai para aterro sanitário. É isso mesmo? Desculpa, eu dei risada porque tem uma colega minha fiscal que ela comentou aqui embaixo, ela tá assistindo. A Kelly, a multa existe, pode Ela botou a acreditar. multa existe, pode acreditar. Sim, não é lenda. Eu já ouvi, né, que quando é apreendido alimento vai para aterro sanitário, enfim, queria que tu. É que isso É, nunca aconteceu.
né? Nos meus Sim, que clientes bom, de né? Ainda, que consultoria bom. e até antes de eu chegar para fazer o trabalho, então nunca ouvi nenhum relato. Então já ouvi outros consultores comentarem. Então queria que tu trouxesse esse assunto para nós. Sim, na realidade, né, quando existe o produto, então ele tem que ser, dependendo da situação, eu já posso recolher ele, né? Uhum. Mas existe uma situação também que, vamos supor, né? Eu não sou veterinária, né? Então eu não tenho essa autoridade, digamos, para dizer que a carne não, está imprópria. Então eu vou lá e interdito o alimento e tem que ter um laudo de um veterinário para dizer que aquilo ali não é adequado, enfim, não pode ser consumido, Uhum, tá tá? impróprio para consumo. Está impróprio para consumo, exato. A Babi perguntou um exemplo de multa. Tipo, Um exemplo de multa ali, que nem tu comentou, uma tá, multa leve. tá. Então assim, que na realidade a gente tem a nossa legislação, né, que é a 6437. Lá na 6437, eu tenho o artigo 10 que consta inúmeras situações que são consideradas infrações sanitárias, né? Uhum. Então, assim, não ter, como é que eu vou dizer, não ter registro, né? O que mais acontece é Alimento isso, né? vencido. Alimento vencido também, que mais? Deixa eu ver aqui, que mais que exemplos que eu posso dar. Até a questão da rotulagem, né? Se a rotulagem está Por inadequada. exemplo, uma padaria produziu um pão e só pesou o pão e só tem o peso e a data de fabricação no pão e foi para frente. Não tem informação nutricional, não tem ingredientes. Posso levar uma multa por isso? Na verdade, poder tu pode, porque se ele vai ficar ali na prateleira, o cliente não viu quando foi que aquilo ali foi embalado. Agora, se foi na presença do cliente, tudo bem, né? Tudo bem, Mas mas se for no balcão de exposição e já está embalado, daí tá aí com certeza. Vai do fiscal, né? uhum, Mas pode ser. tá. E na Deixa eu tua ver. experiência, já pegou algum local que teve fechamento de estabelecimento? Ficou fechado por alguns dias? Ou interditou? Como é que funciona isso? Já aconteceu? Tá. Fechamento não, tá? Não participei ainda não chegamos a esse nível, digamos assim, né? Mas sim, a gente encontra bastante. Deixa eu pensar o que mais eu encontro, né? Os alimentos vencidos e os alimentos sem registro, tá? Então nunca teve alguma coisa assim, meu Deus, que absurdo de grave, vou ter que interditar. Uhum. Graças a Deus não, né? Porque aqui isso tem a ver também com os documentos que a gente solicita, né? Sempre eu solicito os documentos padrões, acho que tem um tópico ali também que a gente, né, vai comentar. Quais Documentos são os padrão, documentos? Já pode falar até. detetização, né, desratização. Então é muito importante estar sempre com isso em dia, né? Uhum. Então a gente espera que o estabelecimento que entregou esse documento com um laudo atestando de que ele está, como é que eu vou te dizer, livre de pragas, não é para aparecer lá pragas, né? Não é para ser um motivo para eu interditar, enfim, o estabelecimento. Exato. Curso de boas práticas. Cobra na lista de documentação. Sim, curso de boas práticas e manual de boas práticas, Ah, tu já tá? cobra o manual prévio. Ou tu dá um Se tempo ali for pro. Se for renovação, sim, tá? Só que assim, eu já aviso o local de que, por ser serviço de alimentação com manipulação, ele vai ter que ter esses documentos. Eu já Uhum. aviso que é para já ir procurando a consultora, né, para montar então o documento, né? Tá, até eu te perguntei, mas a gente não comentou antes da diferença do local que tem nutricionista, engenheiro de É alimentos verdade, eu sabia que estava e faltando o uma coisa. consultor, ele é nítida essa mudança de higiene, de organização. Meu Deus, o meu sonho é que tivesse uma consultora em todos os estabelecimentos.
Porque assim, ó, quando eu vejo que tem, eu já vou mais tranquila, sabendo que Vai vai ter estar bem se não organizado. tiver a documentação, tu sabe que tu vai dar, a pessoa, o consultor vai correr atrás Vai disso ou vai te dar um providenciar, vai prazo, né? elaborar, né? Então, sim, tem alguém que te ajuda, né, a melhorar. Enfim, aqui no município a gente tem a Cris, que acabou de entrar. Então, é como a gente fosse, como é que eu posso te dizer? A gente se ajuda, né, a melhorar aqui a situação do município. Exato, eu É acho muito bom, isso que muito tu bom. comentaste, né? E até conhece a Cris. Aqui nas cidades em que eu atuo, eu procuro ir na vigilância sanitária, conhecer os fiscais, apresentar os meus documentos. Ah, essa planilha aqui que eu elaborei está conforme a legislação, né? Pedir um apoio. Eu acho que essa participação do consultor de alimentos, nutricionista, enfim, com a vigilância sanitária, eu acho que tem que ser bem importante, né? Estar Sim. próximo. Então a gente sempre fala, né, que o papel do fiscal, além dessa questão de prevenção, né, proteção e promoção da saúde, ele tá ali para auxiliar, né? Então ele é para ser uma pessoa que ajuda, né? Não visto só como vilão, porque a ideia é tu auxiliar o estabelecimento a melhorar, né? Ter mais qualidade, enfim. E o cliente com certeza nota isso, né? Ele lá naquele lugar, né? Tá tudo certinho, né? Eu gosto de ir lá, eu tenho confiança de ir lá, é diferente daquele outro que eu não passo nem na frente. Exato, isso é bem importante, assim, eu já escutei dos meus clientes que eles se sentiam mais seguros porque viam que tinha um nutricionista, né, então, às vezes tu estava no balcão, eles, tu trabalha aqui, tu é nutricionista, e teve várias vezes em que eu estava conferindo a temperatura dos refrigeradores e que idosos vieram me perguntar qual pão eles poderiam comprar que era Ah, mais saudável, sabe, então eu acho sim. que é um investimento válido, né. Com certeza. Justamente, né? O consumidor, não, o cliente, no caso, para ti como cliente, para mim como o dono do estabelecimento, né? Enfim, ele deve ver isso como um investimento, não como um gasto, né? Porque Exato. aí sim o estabelecimento dele vai crescer, vai melhorar, né? A qualidade, vai. Aí sim vai para frente, né? Digamos, não vai ficar estacionado lá sempre naquela mesmice lá, né? De falta de qualidade. Exato. Antes da pandemia, eu tinha vários clientes de assessoria. Agora que eles estão retornando com as aberturas dos comércios, restaurantes, né? E mesmo eu geralmente fechava com assessoria com eles, porque eles entendiam que nada adiantava eu participar do processo da vigilância sanitária, ia conseguir o alvará sanitário, eu ir embora e o processo se perder. Né? Então, Sim, eu tinha clientes fixos ali, pelo menos uma vez por semana, eu ia para o estabelecimento para, enfim, fazer treinamento, conferir se as planilhas estavam sendo preenchidas, trocava funcionário, que é uma coisa comum. Geralmente, os restaurantes, estabelecimentos têm grande rotatividade de tem. manipulador, então tá sempre pegando o funcionário e trazendo para o grupo e treinando, né? Sim, Então, é um investimento, exatamente como tu comentou ali, com né? certeza. E também tive uma experiência, tive algumas experiências assim como tu falou, né? Como eu já trabalhei de consultora também. E tô pensando aqui, né, se de repente continuo, só para ter um a mais, porque eu gosto muito também. Mas tu, como consultora em outros municípios, né? Outros municípios, é importante deixar isso bem claro, porque seria autofiscalização, então isso não pode, né? Uhum. Mas é uma ideia que, enfim, né, me vem, mas porque realmente eu gosto, né? Então, voltando aqui, eu tive experiências, então, como a tua, de que a pessoa, então, o dono, o proprietário, né, ele valorizou a situação toda, ele estava precisando de alguém que organizasse para ele as coisas, porque ele precisava dispor de tempo para gerir todo o restaurante e ele não tinha tempo para, enfim, para cuidar, né, dessa questão da qualidade, enfim, do treinamento, dos funcionários, né? Exato. E, enfim, a gente pode agregar muito mais do que só a documentação e ficha técnica, Com padronização certeza. dos produtos, né? Por exemplo, uma padaria.
né? Eu vejo as tortas feitas. Cada dia tem alguns locais que eu chego que a torta tá sempre igual, mas a apresentação da torta tá diferente. O pão, a Uhum. cuca, tem dia que eu vou que tem mais coco, outro dia tem menos, então cadê o padrão? Então, não, o consultor de alimentos não é só vigilância sanitária, mas também agregar outros serviços, né? Sim, com certeza, né? Também redução de custos, enfim, né? Porque às vezes ele entra com essa ideia de que vai gastar, mas na verdade ele vai aprimorar, né? Vai. O cliente percebe, o cliente vai perceber isso, né? Com certeza. Tá, Com vamos falar certeza. um pouquinho sobre a atuação na pandemia. Eu acho que o teu trabalho, como tu comentou, aumentou. Então, eu queria que tu trouxesse para nós algumas discussões, também quero trazer outras, para a gente Sim, conversar também. Se alguém tiver alguma experiência agora no período da pandemia, se modificou alguma coisa no atendimento, acho importante a gente falar, né? Até sim. para a gente entender como a gente está falando do Rio Grande do Sul, tem pessoas do Rio de Janeiro acompanhando a gente, Brasília, enfim. Acho Uhum. que é importante a gente trazer isso para o debate aqui. Certo. Bom, então por aqui nós fizemos na primeira aquela ação de orientação, então nós passamos em máximo de estabelecimentos que nós conseguimos. Eu falo nós porque eu e o fiscal, o outro fiscal, né, o fiscal lotador, Uhum. que, que fomos para fazer essas orientações. Para que depois todo mundo já está bem orientado, né? Então tá sabendo o que tem que ser feito ou não, né? Agora, nós estamos até com escalas de plantões, enfim, para fiscalização. Então, já não é mais aquele ponto orientativo, agora é fiscalizar se realmente está sendo cumprido e, caso não seja cumprido, advertência e multa, tá? O plantão, tu diz, fora do Finais horário, de semana, finais de semana. sim. Fora do horário e final de semana. Porque geralmente são os picos, assim, né, de concentração de pessoas, de atividade de bar, enfim, geralmente finais de semana. Então, a gente tem atuado bastante nesse sentido, né, a questão do distanciamento, né, da marcação no chão, nos locais onde tem fila, fiscalizando a questão da higienização de cestinhas, carrinhos, as superfícies também, né? Locais onde tem bastante toque, né? Maçaneta, as maquininhas de cartão. Então, a gente está seguindo, na verdade, aquela orientação que antes a gente tinha a portaria 270, né? Que ali dizia bem completo tudo que estava sendo seguido, né? Uhum. Agora, a gente, para serviço de alimentação, a gente está usando aquela a 319 de 2020, tá? Se alguém tiver interesse de olhar, é bem completo e fala bem focado na questão dos serviços de alimentação. E a gente tem a de indústrias também, né? Uhum. Que as indústrias a gente vai e observa, né, também esse espaçamento entre os funcionários, o uso de máscara, óbvio, é padrão, né, Uhum. desde o início. E Também tem a os questão. locais que tu fiscaliza, eles reclamam que os clientes não estão seguindo as regras? Como é que funciona isso? Então, assim, teve fases, né? A gente tá passando por fases diferentes. No início era terrível, porque ninguém queria usar máscara. E aí a gente já tinha orientado que o estabelecimento é responsável, né, por dizer ao cliente que ele só pode entrar se estiver usando máscara. Uhum. Então, né, é responsabilidade dele se ele deixar alguém entrar sem máscara, né, ainda mais se for denunciado, enfim. Então, eles reclamavam bastante dessa questão. E agora, da questão deles não respeitarem a marcação. Eu mesma, né, vou no mercado aqui e dali a pouco, quando eu olho pra trás, a pessoa tá grudada em mim, entendeu? Isso eu. Ai, não dá pra aguentar, né? Eu olho assim com aquela cara, tipo, tá, e aí? Não tá vendo que tá marcado aqui, que é pra respeitar, né? Então, isso aí é bastante. O que eles não estão respeitando aqui é essa questão da atividade de bar. Uhum. Gente, tudo bem que para algumas pessoas pode parecer essencial na vida, mas a atividade de bar não é essencial, então não pode, né? Não pode juntar Tá, e nesse pessoas, não é caso, um... vocês chegam no bar, como fiscais da vigilância sanitária e
o que acontece? Vocês conseguem fechar o estabelecimento? Ele recebe Tá. uma multa? Uhum. Então, antes, quando a gente não tinha a nossa legislação municipal, era fechar. A gente já fechou alguns bares aqui. Uhum. Claro que a pessoa odeia a gente pro resto da vida, né? Mas faz parte. Entra na fila porque fiscal é isso aí. No início, assim, eu me preocupava um pouco, mas hoje em dia, ó, tô fazendo o meu trabalho, que é o certo e pronto. E daí o que acontece, então? A gente tem a lei municipal, então, que agora fica mais fácil, porque a gente tem um passo a passo. Ah, chegamos lá. O cara já foi orientado, então ele tá sabendo. Aí ele Uhum. vai receber uma advertência. Se ele continuar, ele vai receber uma advertência por escrito. A partir daí, multa e reincidência, e aí pode até sofrer um encaminhamento para o Tá. Ministério Público Então, por do nome da exemplo, pessoa. no sábado tu chegou e o bar do Zé estava aberto. Aí tu deu uma advertência para ele. Ele tem um prazo para cumprir Sim, na hora. na hora? Sim, Ele tem na que. hora. Sim, ele tem que fechar ali, se for o caso, né? Se ele só tiver atividade de bar. Se por acaso ele tiver alimento, daí ele pode funcionar, mas ele não pode ficar deixando as pessoas ficar ali bebendo Entendi. aleatoriamente. Que isso é atividade de bar, né? Uhum. Tá. Aqui, onde eu trabalho como consultora, a gente teve. A vigilância sanitária pediu um plano, tipo um plano de contingência, e a gente tinha que relatar tudo que a gente estava fazendo no estabelecimento. Então, Tá. marcação no piso. E isso, desculpa te interromper, Isa, isso é em todos, né? Independente de ser indústria ou não. Sim, elas pediram, Tá. era açougue e mercado. Aham. Aqui a gente tem para as indústrias, né? Uhum. Tá, segue aí, então. Então, pediu a marcação do piso, então tirei foto dos carrinhos, álcool 70 nos caixas de pagamento, né? E Uhum. Gravataí, que assim, da região metropolitana, é onde a vigilância sanitária é mais rigorosa, exigente, que eu adoro. A prefeitura fez um... Deixa eu pegar aqui. É um termo de responsabilidade sanitária. Então, conforme a cor da bandeira, a gente precisa Uhum. cadastrar no site da prefeitura a metragem do prédio, número de Uhum. funcionários, e Uhum. conforme a cor da bandeira, esse percentual muda com o número de funcionários que eu Sim, posso ter, e eu então coloco, sim. minha área administrativa tem tantos metros quadrados, minha área de cliente tem X metros quadrados. Então, o programa já me dá automaticamente quantos funcionários eu tenho que ter ali, né? Então, eu tenho que Ótimo. imprimir esse termo de responsabilidade e ficar de fácil acesso no estabelecimento. Caso chegue Sim. uma fiscalização da vigilância sanitária, já tem tudo especificado ali. Número de funcionários que pode ter no local, né? Enfim. Eu achei isso incrível, muito bom. Então, tem bandeira Pretendo. amarela, vermelha, Sim. né? Então, a gente tem Sim, que porque fazer na isso. verdade a gente segue a questão da bandeira aqui, só que para nós é muito mais difícil. Nós temos que nós mesmos chegar no local e avaliar a situação. Não tem esse programa, né? Que seria Uhum. bem interessante. Então é no site da Facilitaria o trabalho. prefeitura, tu digita o CNPJ do estabelecimento e ali o KNAI, digita. A primeira vez que tu cadastrar, automaticamente ele já cadastra automaticamente. Porque o que acontece? Começamos com bandeira amarela e eu coloquei a metragem do meu prédio. E daí, quando foi para a bandeira vermelha, diminuiu o percentual de funcionários que eu podia ter no local. Então, eu não podia aumentar Hum, a metragem do meu prédio, né? Que daí ia aumentar o meu sim, número de funcionários que eu ia ter. sim. Então, automaticamente já preveniu isso, né? E controle Uhum, de temperatura dos funcionários, a gente precisa fazer. sim. Então, funcionário trabalhando de máscara, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, que no início da Hum, pandemia ali, nos municípios de São Leopoldo, foi bastante polêmico aqui no sul, os mercados que precisavam que o operador do caixa trabalhasse com face shield e máscara de tecido, né? Aí, uhum. Antônio Prado, ali, vocês estão cobrando? Como é que tá funcionando isso aí? É Tá, as na duas realidade, máscaras ou pode ser apenas a de tecido?
A de tecido, a gente está cobrando a questão da de tecido. A gente encontrou algumas situações que eles estavam usando só face shield e a gente explicou que não adianta, porque na Uhum. realidade as gotículas salivares, então elas vão sair para tudo quanto é lado, não vai adiantar absolutamente nada, né? Então, e isso tem uma outra situação. Que uma vez quando eu fui lá para Porto Alegre, ou aí para Porto Alegre, agora eu já tô perdida, né? Eu fui no mercado, agora eu não lembro qual mercado foi, enfim. E eles estavam só com face shield, todos. E era um mercado grande, assim, importante, né? De nome. E eu olhei assim, gente, mas a minha cidade, que é pequena, tá melhor organizada que vocês. Exato. Porque eles não podem, né? Uhum. E assim, os Não. mercados grandes no início não estavam querendo marcar o chão, enfim. É, E os pequenininhos estavam todo cuidado, estavam porque fazendo tudo direitinho, né? é. E outra coisa que eu vi, assim, que no início a gente começou a discutir, né, que a Face Shield na fonte de calor ela é perigosa, né? Então a Face É, Shield, até que ponto a gente pode utilizar ela? Enfim, a gente até fez um post aqui no Entre Consultoras sobre o uso da máscara descartável e da de tecido, né? Das uhum, diferenças das duas. uhum. Então, a Face Shield também, se eu vou ter que usar a outra máscara, então vou ter que usar duas máscaras, né? A Face Sim. Shield mais a outra. Então, esse funcionário que vai higienizar corretamente a Face Shield, porque também É, não adianta de nada só não usar a adianta. Face Shield e não higienizar. Então, essa Sim, troca de máscara, isso aí tá bem complicado, assim, a gente tá tendo sim. que pegar no pé deles para que eles troquem, né? Tem que ser, infelizmente, né? Porque a gente faz de tudo. Eles fazem tudo quando a gente tá ali, né? Daí, às vezes nem quando a gente está. Imagina quando vira as costas, né? Sim. A É Lívia complicado. perguntou aqui, ó, de quanto em quanto tempo a vigilância sanitária visita um estabelecimento? Essa aqui é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que o Tá. prazo de uma visita de alvará e renovação, a gente tem a validade de 1 ano, né? Sim. Então, é isso que eu ia falar. Claro que depende muito do município, tá? Mas, no mínimo, uma vez ao ano Uhum, tem que ser atualizado toda a documentação, né? Limpeza de caixa d'água, por exemplo, é anual, análise de água também, pelo menos, né? uhum. Dependendo do estabelecimento, pelo menos a cada 6 meses. Então, tudo isso tem que ser apresentado pelo menos uma vez ao ano, tá? Aí, caso aconteça denúncia ou, enfim, precisa de repente uma reinspeção, eu sou uma pessoa que sempre faço reinspeção, Uhum. tá? Porque eu quero verificar se realmente o estabelecimento cumpriu todas as adequações que foram solicitadas. Porque lembrando que eu te disse lá na frente, ou melhor, lá atrás, que os relatórios eles estão divididos em imediatas, ações que devem ser de imediato, e outras que têm prazo, tá? Então, essas que têm prazo, a gente dá o prazo, e às vezes eles recebem o alvará na confiança de cumprirem o tal prazo. Vamos supor 6 meses. Eu não vou deixar ele 6 meses sem alvará, porque ele tem que construir uma parede, entendeu? Então aí ele recebe o alvará, mas com aquele prazo. Se chegou os 6 meses lá e ele não cumpriu, ele pode sofrer processo administrativo por não ter cumprido, porque ele recebeu o alvará, entendeu? Então ele vai ter o cancelamento do Entendi. alvará. Então é toda uma situação, né? Geralmente eles fazem. Isso Geralmente cumprem. que tu falou é importante, porque eu acho que vai muito do município, né? Nos locais que eu atendo, a gente faz um plano de ação, é liberado alvará sanitárias, assim, um manual de boas práticas, porque a gente tem ali 30 dias, 90 dias, conforme o plano de ação, Sim, enfim, como é que já está andando o processo, né? sim. De implantação das boas práticas. Mas Uhum, a gente dá esse prazo e o manual eu consigo enviar por e-mail, né? E a vigilância uhum, não vai no local. A gente pode uhum, tirar foto da uhum. parede, enfim, que nem tu comentou ali, né? Ou da parede, como ficou, como era e como ficou, posso enviar um relatório e a vigilância não fiscaliza o local. Ah, sim. O que que acontece, né? Justamente, municípios maiores têm uma demanda maior ainda, né? Gravataí Então, está com bastante acontece. demanda e geralmente estão visitando por denúncia. Então, O está Estado demorando muito faz o assim. processo de alvará em Gravataí.
Sim, o Estado faz assim também. Eles nunca fazem reinspeção, até porque tudo tem que estar bem descrito. Por exemplo, por que que você vai se deslocar até aquele município? Porque tal coisa. Então, eles não podem, nem podem fazer essa reinspeção. Mas eu acho isso que é uma vantagem do município menor que tu Uhum. pode acompanhar. Sim, Eu vou porque eu gosto de ver realmente, sabe? exato. Ótimo. Travou de novo. Daí me manda por foto. Agora voltou. Tranquilo, não tem problema. Oi. Eu disse que se for uma coisa mais simples, Sim, eu agora tenho algumas voltou. pessoas que me mandam por foto, sabe? Tipo, até os consultórios médicos fazem Exato. pequenas alterações, mandam por foto. Daí eu consigo deferir o alvará. Sim. Nosso tempo está acabando, temos mais 10 minutinhos. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Quero aproveitar que a Vanessa está aqui conversando com a gente. Mandem aí. Gostaram da live? Ficaram com alguma dúvida? O que que a Nath tá falando ali? Muita aqui em Poa também. O quê? A reinspeção? Nath, o que é aqui em Poa também? Tá se A referindo ao gente quê? respondeu a Lívia. Aqui a Babi perguntou: deve ser difícil ser fiscal fora do horário de trabalho, né? E ser nutricionista e consultor, quando a gente está num estabelecimento, a gente vê, eu faria diferente. Se ele me contratasse, ele ia mudar isso aqui. Aham, sim. Então, Que foi, acho que ela comentou então, isso quando tu comentaste da fila do dos plantões. mercado, Não. que a pessoa tá Quando atrás de sou ti e eu, não tá respeitando. sim, como consumidora, tu quer dizer, né? Aham. No outro lado da coisa. Sim, é muito difícil. Principalmente, por exemplo, quando eu saio, quem fizer amizade comigo já sabe. Tem que saber que tu é amigo de fiscal, então, né? Não é assim tão fácil. Ai. Então, se alguém tiver mais alguma coisa, a gente pode encerrar. E de repente a gente pode colocar um tópico ali, uma enquete, para caso queiram como é que chama? Uma Uma segunda segunda live. live, Aham. com outros assuntos, enfim, Adorei o a gente nosso pode fazer. papo. Eu também, eu adoro, né? Adoro falar A sobre Nath isso, porque falou que eu tem amo muita mesmo. demanda em Porto Alegre, é. Gravataí Sim, também, né? sim. Então, assim, para uma pessoa só, o que eu tenho aqui no município é bastante mesmo, até porque eu faço todas as áreas, né? Todas mesmo, não só alimentos. Eu me Mas eu arrependo de não imagino. ter feito estágio na vigilância sanitária. Eu acho que ia ser demais, sabe? Se tu Verdade. puder pegar Uma estagiária. uma estagiária, acho que seria bem válido e ia agregar muito, né? Minha mãe Sim, perguntou, ela tá assistindo a gente, ela é professora dela, perguntou se a vigilância sanitária terá alguma relação com o retorno das aulas. Olha, a Chegará a fiscalizar princípio, as escolas? Foi dito alguma coisa, será? provavelmente. Provavelmente. Né, assim como a gente está fazendo com os demais estabelecimentos que Uhum. retornaram às atividades, né? Então, tá, Certo, vamos então. encerrando por aqui. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada Adorei pelo convite. conversar Obrigada, pessoal, contigo. que assistiu. Ficaram até o final aqui com a gente. Muito obrigada Isso aí. mesmo. Então, até Show. mais. Beijão. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.